Olá, gente linda! Tudo bom com vocês? Eu sou a doutora Denise Ullmann e está começando o Consciência Pet, esse programa fantástico da Astral TV que traz para você informação. Muito obrigado vocês que estão vendo a gente aqui, milhares de pessoas, e muito obrigada a você da Altiora TV, que agora está aqui com a gente também. Fico muito feliz que estão empenhados em aprender, conhecer um pouquinho mais do teu pet e saber cuidar de uma forma muito mais eficiente, tá? Então hoje eu estou trazendo os temas que aparecem para mim na minha clínica, no meu consultório, e eu vejo que muitas pessoas precisam dessa informação e nem sabia. Agora que vai chegando essa época do ano, as pessoas vão tirar férias, vão viajar. E aí, o que eu faço com o meu pet? Eu vou viajar e para onde eu vou, ou de repente eu vou para o exterior, né? Eu não tenho o que fazer com o meu pet. Então hoje você tem diversas alternativas, que é bastante recente, porque há pouquíssimo tempo atrás a gente não tinha os daycare, a gente não tinha os hotelzinhos, né? Então você pode sim deixar no seu hotelzinho, você pode, tem lugares ótimos aqui no nosso estado. Mas o que acontece anterior disso? Todos os nossos pets, experiência minha que trabalho com apometria quântica, eu vejo que cada vez que eu faço uma leitura do registro acástico de um pet, sempre eu encontro uma memória do medo de abandono. Todos 100% tem. Olha, se eu encontrei um ou dois desses tantos anos que eu faço isso, é muito. Olha, não digo que 100%, mas 99% tem medo de abandono. Por quê? Porque isso é ancestral, gente. É o que mais aconteceu na vida deles, é ser abandonado à própria conta. E agora está muito mais grave, porque o ser humano fez o favor de tirar o instinto de sobrevivência e devolve eles para o nada, para a rua, para a natureza, achando que eles vão se virar. Não vão se virar mais. Você tirou o instinto, o ser humano tirou o instinto. Não é para ficar com raiva, não é para ficar com pena. É de verdade para ter compreensão e passar esta compreensão para os outros. Quanto mais compreensão a gente tiver, menos briga e menos maus tratos a gente vai ter, porque a consciência liberta, tá? Então vamos lá. Sempre que você for viajar, se você tem hábito, vamos supor que de repente apareceu uma viagem para você e você não tem como levar teu pet, ou às vezes mesmo acontece com um paciente meu que o emprego dele exige que ele viaje muito, né? E você está percebendo que está acontecendo problemas em casa, que ele começou a ficar diferente, às vezes fica doente, às vezes fica agressivo ou destruidor. Tudo isso é uma atitude emocional reacional pelo fato de achar que foi abandonado. Quando a gente trata essa sensação, esse sentimento, principalmente com atividades que eu vou passar para vocês no segundo bloco, espere, porque vai ter o tratamento disso, melhora muito, tá? Então, você vai deixar joinha, mas antes, tá? Você vai... Vamos supor que você tem o hotel que você vai levar. Eu vou levar a tal lugar. Uma semana antes, que às vezes a pessoa tem tempo, vai todo dia com ele lá. Não precisa deixar. Olha que bonitinho, vai na coleirinha, vê se ele cheira, se abana rabinho, se interage com os outros animais. Aí um dia você deixa umas horinhas ou deixa 1 hora, vai e volta e vai vendo como ele vai respondendo. Para entender que você vai levar e você vai buscar e vocês vão para casa, sabe? E aí o que acontece? Mas será que ele vai entender isso? Eu tenho certeza que vai. A inteligência emocional deles, às vezes eu acho que está até mais desenvolvida que a nossa, quer saber? Porque eles reagem tão bem a tudo, gente. Eles entendem tão fácil, eles aprendem tão fácil, que você vê que da onde que eles tiraram, porque eles são de outra espécie espiritual. Eles não são da nossa espécie espiritual, não tem nem a ver com raça, com nada disso. É espécie, é configuração atômica e eles conseguem. Então, uma atitude sua de levar e buscar, levar e buscar, levar e buscar, ele vai entender isso. Tá, isso aqui mais uma vez, só que ela me deixou um pouquinho para brincar. E você vai falar isso tudo. Olha que gostoso, você vai brincar. E leve algumas coisinhas do teu pet. Leve, sei lá, um paninho, um colchonete,
mas não leva tudo. Porque se você pegar tudo que é dele, como infelizmente as pessoas fazem, leva um potinho e levam no seu que ele vai entender que você está abandonando. E infelizmente as pessoas fazem isso. Pegam tudo daquele pet, largam ele no meio da rua, viram as costas e vão embora. Que ele perpetuou para todo sempre naquele corpinho e para outros seres da espécie dele, porque eles se comunicam entre eles, que o humano só faz isso, só abandona. Sabe? Porque simplesmente descarta como um papel velho, né? Que você não quer mais. Então vamos mudar essa configuração. Vamos trazer dignidade não só para a espécie deles, como para a nossa, porque a nossa imagem está, né, bem degenerada aos olhinhos deles. Porque o humano continua acabando com tudo, acabando com Gaia, acabando com tudo. Mas a nossa parte, você internamente vai fazer a sua mudança. Se os outros fizerem, que bom. E quanto mais pessoas veem a sua atitude enquanto ser humano digno, dando dignidade, não é pena e nem é mimo, hein, gente? Tem diferença. Simplesmente dignidade, vão começar a aprender. É interessante como ainda os outros humanos aprendem com a gente. E não precisa de muito. Precisa só de esclarecimento que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Então, começa a visitar esse local. Isso se você for, né, deixar. E sempre lembre que eu vou falar já no segundo bloco de medicações quânticas que vai te ajudar também nesse processo. Porque, além de tudo, existe um sistema traumático instalado. Milenar, gente. Milenar. E também desses sistemas nossos, porque você acha que em nenhuma experiência que a gente já teve aqui, em alguma vida, a gente também não foi abandonado? E a gente pode não ter memórias disso, traumáticas. E o trauma, a gente sabe que aquela energia fica parado naquele dia, naquela época, naquela idade. Aquela energia não atualiza conforme a gente cresce e ganha mais idade ou até troca de vida. Ficou lá. Ela pode ter acontecido em 1712, ela está presa, aquela energia está presa em 1712 naquela idade que você tinha, no lugar que você estava. Tanto que tem algumas vertentes da medicina vibracional, da medicina quântica, tudo isso, que chama isso de corpos sequestrados, que são partes suas, do seu próprio constituição, que ficou presa lá. E aí você precisa de verdade desligar, tratar esta parte e reintegrar quando ela estiver organizada de volta para você. Isso é o domínio da apometria quântica. Hoje a gente sabe que a gente tem ferramentas, não envolve espiritualidade, não envolve religiosidade, envolve um pouco de espiritualidade, mas muito de técnica de manipulação energética de verdade, que através da geometria sagrada, que é o que a gente usa na apometria quântica também, a gente consegue desligar isso por comandos quânticos. Elas são desligadas, elas são harmonizadas, equilibradas e depois de ressignificadas, reintegradas. Existem outras técnicas, existem outras carreiras, por exemplo, a programação linguística faz isso. Quando você faz a linha da vida, você volta naquele episódio traumático, você ressignifica aquilo e aí depois você pega aquilo ressignificado e vai caminhando literalmente de volta até hoje. Não é bárbaro? Então existem sim técnicas, claro que em psicoterapia também tem, gente, muitas técnicas, em constelação sistêmica também tem. Então existem sim muitas técnicas e a gente fala, nossa, eu nem sabia que existia. Existe sim. E o que mais se faz é pegar o que mais pesa para a gente, e hoje nós somos a somatória de todas as emoções negativas e positivas também, né? Que já aconteceram, que a primeira coisa que a gente faz, a gente vai olhar lá atrás. O que lá atrás está reverberando, esse é o termo, que está reverberando agora, que o único momento que acontece é agora, né? Está reverberando em mim, está dando ecos em mim, que faz isso. Nossa, doutora, mas isso é muito maluco. Nossa, será que acontece? Será que não acontece? Sim, tudo é energia. É que isso não está aberto a todo mundo. E eu quero falar de energia da forma mais simples possível, porque
todos nós somos compostos de elétrons e os elétrons geram esse campo energético. Tudo aqui, o copo, a mesa, a parede, essa câmera, tudo é feito de energia, porque é gerado pelo integrante essencial são os elétrons. A gente é feito por essas partículas. Tudo tem essas partículas. Um cristal tem, o teu pet tem, a tua parede, tua roupa de cama tem essas partículas. E tudo gera um campo de energia. E esse campo de energia, existe até cientistas que fizeram graduação. Como que é o campo se você está meio ruinzinho? Como é que é o campo quando você está feliz, quando você está assim? Eles sabem identificar. E o que fizeram os nossos cientistas? Se eu estou assim, como que eu vou sair dessa frequência? Porque às vezes a pessoa está tanto tempo assim que não tem forças para sair, né? Então a gente sabe que uma das ferramentas é a apometria quântica que eu faço, é a psicanálise que a gente faz, é a constelação familiar. Começa a se interessar por isso, você vai ver que tem muita ferramenta. Mas a gente sabe que aquilo não está rolando. Mesmo que você não tenha feito nenhuma dessas técnicas, já no segundo bloco eu vou te contar que frequenciais quânticos você pode já usar para você, que vão levar a informação daquela frequência que eu falei que foi medida, ele leva para dentro de você a informação do bem-estar. Nossa, é isso? É, toda fonte, todos os estudos que foram feitos com nossos florais, com nossos frequenciais, é para levar para dentro de você a frequência certinha, que você não está sentindo, mas eu posso introduzir esta frequência. E quanto mais você usa, o corpo entende que essa frequência é a certa e não aquela que você está há muito tempo e não está te deixando bem. E é possível totalmente. Por isso que a gente vê coisas incríveis acontecendo quando você faz uso dos florais, porque está te levando à frequência do teu bem-estar. E já no segundo bloco, eu vou te ensinar como que você usa, que produto você pode usar. Nossa, eu nem sabia que existia. Exatamente isso, a gente está, sabe, trazendo, destrinchando para você como que eles funcionam. E podem ser usados por todo mundo, porque tem diversas apresentações, mesmo pessoas que tenham problemas com glicose, problemas de pele. Existem frequências para tudo, gente, e a gente vai conversar disso agora. E eu quero trazer para vocês produtos que eu testei, não é coisa que eu vi num livro. Tudo que eu trago para vocês é no meu dia a dia do meu consultório. E o que eu vejo que funciona e vejo que tem coisas que não funcionam que eu não vou nem trazer para vocês, né? Como eu passei para vocês nos outros programas, todas as alternativas, e se tratando mesmo do trauma de separação, do medo do abandono, tá? Que é uma coisa bem específica. E existe algumas linhas de florais que, se você entrar na internet e puser florais para cães, por exemplo, para gatos. Gato não é tanto, mas os cães. Medo de abandono, existem algumas linhas. Que eu saiba, todas as linhas de florais, de fitoflorais, de florais quânticos que tem aqui no Brasil são fantásticas. Nós somos um país abençoado com sistemas quânticos, não só de terapia, como produtos quânticos, medicações quânticas. É inacreditável a variação, a variedade, a qualidade dos produtos que a gente tem aqui no Brasil e que você encontra aí na farmácia, né, na esquina de casa. Eu sei porque os meus pacientes que eu atendo de fora do Brasil, é problemático demais eu mandar. Na Europa já tem alguns representantes, mas nos Estados Unidos a gente depende dessas empresas que fazem transportes internacionais para levar e é caríssimo. Mas o que vai fazer não tem. Eu tenho que mandar. E a pessoa precisa, depois da apometria, depois da consulta, receber essas frequências novas. Ajuda infinitamente, gente. Mesmo essas medicações tendo sido mandadas, passar pelo raio-x do aeroporto, aquilo tudo, né? Funciona do mesmo jeito. Então hoje, o que eu quero trazer para você? Florais, entre aspas, né? Porque para mim, na verdade, são frequenciais quânticos, porque eles estão trazendo a informação de como é o bem-estar de quando você não tem aquilo.
de quando você não está na angústia, de quando você não está no medo do abandono, no medo de perder um ente querido, que é tão comum, sabe? A gente faz isso muito com os nossos pets e mesmo com nossos filhos humanos, com nossos pais e avós. A gente tem este apego e isso machuca, porque um dia todos nós vamos, né? É uma realidade. Em algum instante a gente vai embora. Esse corpo é perecível. Por quê? Porque ele não tem uma configuração atômica que tenha condição de durar e mesmo porque ainda a gente não tem cabeça para manter esse corpo em condições viáveis de durar muito tempo. A gente tem exemplos de seres que vivem aqui com a gente, que estão vivos com 120 anos, mas que moraram num lugar que tinha um ar mais limpo, uma água mais limpa, uma serenidade para viver e que precisamente assumiram esse bem-estar. Podia estar em volta condições, só Deus sabe quantas, mas a pessoa fala, não, mas eu vou viver bem. É uma postura. Mas então o que ela fez com essa postura? Ela gerou uma frequência, que a gente falou agora há pouco, uma frequência. Então você consegue educar também o seu campo energético, que é seu, para vibrar naquela frequência, entendeu? E que quando você não consegue, que a maioria não consegue, gente, não tá errado, porque a gente, primeiro, nem sabia que existia, né? Eu tô contando isso para vocês agora, praticamente. E muitas vezes você já leu muito sobre isso, mas você nem sabe como funciona. Você sabe que é legal, mas não sabia como funcionava. Então, o que acontece? Se a gente tem esse campo energético, essa frequência que a gente está gerando, porque com os nossos sentimentos e emoções a gente foi imprimindo essa frequência e aquilo foi modulando para ficar naquela frequência que está meio bad, né? Meio devagar. Mas quando a gente de verdade fala, a gente não quer mais assim, eu quero viver melhor. Aí você vai atrás de mecanismos para te ajudar. E esse mecanismo sempre tem a ver com a consciência da gente, porque da mesma forma que você, sei lá, por crenças que veio de família e coisas assim, instalou essa frequência, modulou a sua para ficar meio ruim, né? A gente também pode modificar, mas isso é todo um processo, porque você vai ver que tem muita coisa presaça dentro de você. E é justamente que a gente chama de trauma. Coisa boa, gente, a gente não vai mexer, pelo amor de Deus, mas os traumas, eu vejo na apometria quântica que é um volume absurdo. É o que eu falei agora há pouco para vocês dos corpos sequestrados. De verdade, as condições que a gente já viveu, e a gente tem noção das condições que já passamos, os séculos passados, as condições que aconteciam naquelas épocas, sabe? Ah, mas a pessoa estava acostumada. Não sei, eu não sei o que traumatizou. Então você vai procurando e vai descobrindo que está parado há mais tempo em outras experiências que você pode chamar de encarnação, não sei, eu chamo de experiência. Pode estar parado. E às vezes, que eu sou a favor, tá? Tem outras técnicas, eu sou a favor de limpar. Ah, eu não quero mais. Não, vou limpar porque não quero mais isso, eu não quero me sentir assim, eu não quero viver assim. Você vê que aquilo já está te incomodando de verdade e no momento que a gente toma consciência, parece que incomoda mais. Mas é claro, né? Porque uma coisa que você não está vendo, tudo bem. No momento que você vê, a gente quer se livrar rápido. E não é, porque é um processo de remodelação do seu campo. O teu corpo está vibrando há quanto tempo naquela frequência? E aí você quer mudar, mas você tem que começar por algum ponto. Então, uma das coisas que eu sempre gosto de fazer, a linha da Physioquantic brasileira, um sistema de pesquisa inacreditável, entrem, chama Physioquantic, tá? É um laboratório brasileiro que produz eventos internacionais de física quântica, de medicina quântica, que pouca gente até conhece às vezes, e com mestres, com cientistas, médicos, professores, inacreditável a estrutura desses centros. A Physioquantic tem um produtinho que eu falo que é uma carta na manga, chama TraumaVit. TraumaVit. O TraumaVit, você pode começar qualquer tipo de tratamento.
pode ser um tratamento físico, pode ser um tratamento, importa o que seja, aquilo que você está passando, que até pode ser físico, começou em algum canto. Começou sempre no seu corpo imaterial, para depois aparecer nesse corpo aqui visível, né? Que tudo é assim aprovado pela mecânica quântica, pela medicina quântica, que antes de aparecer aqui, antes começa uma mudança energética a ponto de a gente começar a fabricar células com problema a partir daquele sistema energético que foi formado, tá? Isso tudo a gente pode falar um dia num programa específico para te explicar como que o corpo faz isso. Ai, que coisa estranha, parece ser tão impossível, né? Mas é o que acontece a todo instante. Só que o nosso corpo tem uma sabedoria tão fabulosa que essas células meio estranhas, que não fazem parte do sistema, são criadas normalmente todos os dias, porque além de nossos pensamentos, emoções, sentimentos, existe o meio que a gente vive, uma poluição, uma tensão barométrica, tem outras condições. E o corpo pode estar gerando células imperfeitas e o nosso corpo tem um sistema que limpa. E às vezes tá tão séria a coisa, tá tão a energia, tá tão baixa, você tá tão desanimado, que essas células vão ficando. Ele gera, então o nosso corpo tem um sistema que detecta milhares de células imperfeitas por dia na nossa fabriquinha aqui, que é todo dia dentro do núcleo da nossa célula, é feito uma matriz para outras células, né? E elas são diferenciadas para cada órgão da gente. É maravilhosa. O estudo da fisiologia é uma coisa maravilhosa. E o nosso corpo detecta e joga fora. Mas se a gente está, sabe, desconectada, anda triste, desacorçoado da vida, as coisas não estão bem, teu pet não está bem, tudo está meio difícil de conseguir restaurar, o teu corpo pode deixar de não neutralizar uma célula dessa, ela acaba se instalando no seu corpo, se reproduzindo e virando um nódulo que pode ser benigno, pode ser maligno, e a gente sabe que é um nível de desconexão muito alta, a ponto de uma célula dessa que não deveria estar lá se reproduzir e fazer os estragos que todo mundo conhece. Então, antes de acontecer essa conversa toda, que podem ser outras doenças, pode ser um problema de pele, pode ser um problema de fígado, de coração, de estômago, de intestinos, de rins, antes de chegar nesse processo, porque tudo começa lá dentro do campo de energia, tá? Antes de acontecer isso, você fala, não, chega, eu vou pegar o Traumavit, que existe em gotas, existe em gel, isso que é o grande pulo do gato. Você simplesmente vai pegar uma gotinha daquele gel todos os dias e vai passar no seu pulso. Só isso. Quanto mais intenso for teu sintoma, maior número de vezes você vai usar o gel. O ideal seria no mínimo 3 vezes ou até 6 vezes ou mais, se você quiser, tá? Acoplado nesse tratamento que eu uso, que começa o meu processo de limpeza dessas memórias, tem um outro produto que eu gosto muito, que chama Neurovit, também da Fisioquântica, que você compra na internet, tá? Que também tem em gel. Então você passou seu Traumavit e depois você passa o seu Neurovit. Simples assim, é só isso. E o legal é que na internet você vê a descrição do funcionamento energético no teu organismo e você vai fazer a mesma coisa no teu pet. Você vai pegar ou no próprio pulsinho dele, mas geralmente tem pelo, na barriguinha que tem menos pelo, vai lá e fricciona essa gotinha. Então você já vai ter o início de um tratamento de tirar aquelas memórias que não servem para nada e você vai começar de verdade a tratar. Então o tratamento já para pegar o antigo Traumavit, Neurovit. E aí, para você ter em casa, que eu sempre falo, todo mundo tem que ter em casa, Rescue Remedy, é o remédio de resgate, está escrito em inglês, Rescue, de resgate, Remedy, de remédio, sempre, para tudo, para prevenir, para tratar, para o susto, tenha em casa, porque a configuração atômica, a combinação de flores que o Dr. Bach criou é maravilhosa.
ajuda a te recolocar na hora, no lugar. Esse sim, para o seu pet tem que ser uma gota de hora em hora, quando você tem um processo grande. Se você quiser prevenir alguma coisa, são 2 gotas 3 vezes por dia. E para você também são 10 gotas 3 vezes ao dia. Faça e depois vocês vão me contar. Joia? Vocês entenderam? Então tá joia. Gente, muito obrigada. Obrigada à TV Altiora que está aqui comigo, gente linda. Um beijo para vocês. Obrigada, pessoal da Astral TV que está aqui com a gente. Ó, mandem suas cartas, suas perguntas, interajam com a gente. Eu estou em todas as redes sociais e se você quiser agendar uma consulta comigo, é no 940 15 13 10. A Débora vai ter o maior prazer de agendar. Estamos com a agenda para fim de janeiro já, tá bom? Um beijo grande no seu coração.